Olá, boa tarde a todos. Eu sou Camila Regis, da equipe de marketing da Tanirim aqui no Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês no nosso webinar Novas Tendências para Educação, Ensino Híbrido, EAD e suas melhores práticas. Bom, antes de começar, eu queria só dar alguns recadinhos para vocês. Vocês podem enviar perguntas, dúvidas que vocês tiverem a qualquer momento. Aqui embaixo, vocês vão ver na barrinha, tem a opção QIA, vocês podem mandar as perguntas por lá. Vou pedir para vocês usarem o chat só para se apresentar, dar um oi, para a gente se comunicar com perguntas pelo QIA, tá legal? Quero também avisar para vocês que, em continuidade à nossa sessão, dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber no e-mail cadastrado um link para a gravação desse webinar de hoje e também um link para que vocês possam gerar um comprovante de participação de vocês. Aproveito também para convidar todos para nos acompanharem nas nossas redes sociais Tanirim Brasil, no Facebook Tanirim do Brasil e no LinkedIn Tanirim Brasil. Bom, gente, antes de apresentar como vai ser a nossa dinâmica hoje, eu queria rodar uma breve pesquisa para vocês responderem, por favor, para a gente saber um pouquinho mais sobre vocês. Vai aparecer aí na tela. Se vocês puderem responder, por favor. A gente quer saber qual é a área de atuação de vocês, qual que é o cargo atual de vocês na instituição que vocês atuam e como estão sendo ministradas as aulas na sua instituição. Se vocês puderem votar, é só clicar na tela de vocês. Vou dar só mais um minutinho, tá, para vocês responderem. E aí a gente pode dar continuidade ao webinar. Legal. Só mais uns minutinhos, tá? Por favor. Quase completa. Obrigada para todo mundo que está respondendo, que está participando. É só para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Bom, estão aí os resultados na tela, para que vocês possam acompanhar. Agradeço a todos que participaram. Vamos dar continuidade agora. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa equipe Tanirim aqui no Brasil. Como eu disse, eu atuo aqui na equipe de marketing. Nós temos o André Desotti, que é do desenvolvimento de contas na Tanirim América Latina. Ele está sediado no México, mas atende as nossas contas aqui no Brasil. Temos o Roberto Rodrigues, que é nosso gerente territorial da Tanirim Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E a nossa diretora regional de marketing da Tanirim nas Américas, que é a Mariana Futigliano. Temos também aqui conosco hoje o Alex, a Stephanie, nos ajudando nos bastidores. E aí eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, que é o professor convidado, o professor doutor Luciano Sattler. Ele é doutor em administração pela FEA-USP, membro do Comitê de Educação Básica da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, membro do CNPq e do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Atualmente, ele é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Ele vai falar num primeiro momento e num segundo momento nós vamos ter a fala do nosso gerente regional de marketing da Tanirim na América Latina, o Leonardo Ferreira. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, professor Luciano, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco e a fala é toda sua. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Leonardo. Aos demais professores, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras que estão aqui com a gente nesse encontro. Um privilégio podermos estar juntos num momento tão difícil para o nosso país, para o nosso mundo, notícias tão terríveis. Nossa solidariedade às pessoas hospitalizadas, às pessoas que têm enlutadas, né? E nós podemos estar aqui para falar de educação, novas tendências de educação, e o objetivo é apenas é que nós possamos realmente nos planejarmos para que, assim que passarmos por essa situação, nós possamos voltar diferentes e voltar melhores nas nossas práticas educacionais. Então, eu agradeço a Turnitin
por esse convite na pessoa do Léo, Leonardo Ferreira, que já nos conhecemos de vários espaços aí de inovação educacional, né, Léo? Então é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Eu preparei uma apresentação apenas para poder nos orientar aí o pensamento, e depois ela vai estar à disposição de vocês também. E espero que seja muito rico o nosso momento de troca depois aí ao final, né? Vocês vão perceber na apresentação que o final dela tem vários recursos adicionais sobre os quais eu não vou falar. Inclusive uma pesquisa da Horizon Report, uma pesquisa da Google, um site da Google para a educação, um outro da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, principalmente europeia, com vários relatórios que falam sobre novas tendências para a educação. Ao invés de me concentrar em repetir o que os relatórios dizem, eu quero falar sobre os fundamentos e como que isso influencia, especialmente na educação à distância e no ensino híbrido. O que é que nós estamos experimentando, né? E na prática, o que nós estamos experimentando, e aí esse artigo, essa publicação eu achei muito interessante, né? Considerações para uma nova e emergente realidade na educação superior, saiu em dezembro agora. Eles falam dos estágios de uma mudança paradigmática, né? Quais são esses estágios de uma mudança paradigmática? Quando você está dentro de uma normalidade, a forma como as coisas sempre foram feitas, a ciência caminha em um ritmo e com um tipo de propósito. Na medida em que você experimenta fenômenos massivos, como esse que nós estamos experimentando na pandemia, a pesquisa científica torna-se num ritmo e em objetivos diferentes. Você passa a ter a necessidade de experimentar seriamente algo novo para enfrentar uma crise. Foi assim no Renascimento, quando foi da saída da Idade Média, a crise que foi proporcionada pela revolução tecnológica da imprensa e também pela revolução cultural, que foi a Reforma Protestante, isso estamos falando no âmbito europeu. Depois você tem a Revolução Industrial, né, com o fim do colonialismo e as mudanças que estavam havendo no feudalismo na Europa. Você teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi quando os seres humanos descobriram que tinham capacidade de industrial para a morte. Isso obrigou a sociedade a ser revista, sem falar que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda ali se experimentou também uma grande praga, uma grande peste, como essa que nós estamos experimentando com a Covid, que foi lá a gripe espanhola, né? E agora essa pandemia. Então, nós estamos, de novo, num momento de mudança paradigmática. Houve uma aceleração da cultura, né? O ensino remoto, que todas as escolas foram empurradas, nada mais é do que uma educação à distância mal feita, na maioria das vezes. Uma educação à distância que foi adotada sem planejamento, sem preparação e de forma heróica, muito trabalho de muita gente, mas que definitivamente não é o ideal, na maioria das vezes, de um bom modelo de educação à distância. E nesse momento que nós estamos experimentando seriamente algo novo para enfrentar uma crise, fomos obrigados a isso, o próximo passo vai ser de uma adoção massiva, né? Um caminho aberto para desenvolver novos modelos mentais, até chegar num outro patamar de normalidade, que é a consequência, você entra em um novo paradigma que passa a ser reconhecido como dominante. Qual é esse paradigma? Se antes as tecnologias educacionais ocupavam um espaço marginal na educação como um todo, elas vão passar a ocupar um espaço central, não apenas nas atividades meio, mas especialmente nas atividades fim, e o nosso objetivo é que seja para realmente trazer uma revolução positiva para a educação, com metodologias ativas, mudando o nosso jeito de ser escola, né? As crises, elas aceleram as transformações. E aí um conceito para você que é pesquisador,
que é importante você pesquisar são as mudanças de larga escala. Uma coisa é uma mudança de larga escala, outra coisa é o chamado teatro da inovação. Ah, eu sou inovador. Ah, muitos termos em inglês, startup, hackathon, diversas coisas ótimas, mas você não conseguia mudar o sistema, não conseguia fazer uma mudança de larga escala. E agora, então, nós temos uma crise, e aí a gente lembra aquela frase que a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Essa crise gera uma mudança atitudinal, porque diminuem as resistências internas às mudanças que já estavam em andamento. A partir dessa mudança atitudinal, novas políticas são estabelecidas, como nós estamos vendo agora no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação, nos conselhos estaduais de educação, que tiveram que finalmente enfrentar com seriedade a questão da EAD e das novas tecnologias. E aí essa organização formaliza uma nova forma de atuação e objetivos. E isso gera novas formas de trabalho. Por quê? Aí a demanda passa a ser por parte dos estudantes e das suas famílias. Eles não vão aceitar a mesma escola de sempre. Eles já vão querer uma outra escola, um momento diferente. E aí muda o papel do professor, como a gente tem falado há muitos anos, muda o papel da escola, que precisa abrir os seus muros, e aí nós realmente falamos de uma mudança de larga escala. Ao invés de ser uma inovação importante, que acontece em uma sala de aula, com um professor, uma professora, que são heróis da inovação, e você passa a ter o sistema inteiro trabalhando de uma forma diferente. Essa é a nossa expectativa e o que nós estamos defendendo, a nossa tese, de um retorno diferente. Porque a escola que nós estávamos já era uma escola falida, como a gente tem visto nas boas teorias que tratam da questão da aprendizagem e, inclusive, o relatório do Banco Mundial de 2017, relatório de desenvolvimento humano, que o título é A Crise da Aprendizagem. Por quê? Nós universalizamos o acesso à educação básica e as pessoas não estão aprendendo. Nós ampliamos o acesso à educação superior e as pessoas não estão aprendendo, ou não estão aprendendo da maneira como deveria. Por quê? O nosso modelo de fazer educacional está falido, não funciona mais. Olha, um fenômeno que demonstra isso um pouco é a evolução da educação à distância no ensino superior nos últimos anos. Olha, nós só temos os dados oficiais até 2019, com o Censo da Educação Superior. Mas o que nós sabemos é que, a continuar a tendência que foi verificada em 2017, 2018, 2019, nós chegaríamos em 2024 com mais da metade da população universitária brasileira estudando em cursos de graduação à distância. Bom, vamos nos lembrar que em 2019 ainda não existia a pandemia. Então, hoje mesmo saiu uma matéria no portal R7, que eu dei uma entrevista, porque eu acredito que essa curva se acelera. Então, se antes nós esperávamos que 2024 mais da metade da população universitária seria em EAD, provavelmente isso já vai acontecer em 2023 ou talvez até em 2022. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do segmento esse ano, né? Um outro dado que aponta essa tendência do crescimento, do fenômeno da graduação à distância, é que o número de ingressantes em 2019 foi maior na EAD do que no presencial. Então, veja só, já em 2018 foi um pouquinho maior e em 2019 foi bem maior. Há uma inversão na curva, né? O que demonstra aí, olha, isso é antes da pandemia. Vamos ver o que vai acontecer com a pandemia. Então, quem não entende hoje de educação à distância, graduação, quem não tem uma estratégia para isso, o professor que não sabe trabalhar à distância, é bom correr atrás,
Porque o que antes era pequeno, de repente, vai ser o paradigma dominante, sem falar que os cursos presenciais terão cada vez mais componentes curriculares e carga horária ofertados na modalidade à distância. Hoje, a portaria 2117 do MEC, do ano de 2019, já permite que 40% da carga horária dos cursos presenciais possa ser ofertada à distância. É uma mudança paradigmática no ensino superior, também na básica, de uma outra forma, que eu não vou tocar aqui hoje, mas que muda radicalmente o nosso jeito de ser instituição de educação superior. E aí a pergunta que vem sempre é a questão da qualidade. Como garantir a qualidade e como garantir que a acreditação, ou seja, o diploma que eu estou fornecendo, ele realmente é válido e o aluno realmente aprendeu. Como que as pessoas percebem a qualidade da educação à distância? E como administrar a qualidade a partir das variáveis de custo, acesso e resultados? As perguntas-chave sempre são: como é possível assegurar a qualidade da EAD, assim como nós fazemos no ensino presencial? Só que quando nós fazemos essa pergunta, qual é a pergunta seguinte? Como nós estamos avaliando a qualidade do ensino presencial? Porque no Brasil, todo o nosso sistema dos sinais de avaliação da educação superior, ele é principalmente baseado no processo e não no resultado. E quando nós avaliamos o resultado pelo ENAD, ele nos diz talvez quem é que está menos pior. Ele não é propriamente algo para dizer se nós estamos fazendo uma entrega realmente boa e se as pessoas que nós estamos formando estão alinhadas, inclusive, com as novas demandas da sociedade, né? Como é possível demonstrar a qualidade da aprendizagem na EAD em meio às suas diferenças em relação ao ensino presencial? Como é possível assegurar a qualidade da educação independentemente de ser EAD ou ensino presencial? Para mim, essa é a pergunta-chave. Caso esse seja seu interesse de pesquisa, aqui você tem a indicação de um artigo que eu acho que é muito bom, que fala sobre isso, de 2008, como a diferença entre os conceitos de qualidade. Qualidade é um conceito muito fluido que, dependendo de quem fala, a mesma palavra pode ter diferentes significados, né? E quando eu falo da crise de aprendizagem, isso aqui é uma outra pesquisa, está publicada no site, que vocês veem aqui o número 1. Ao final, vocês vão ver a bibliografia que eu indico, ela é a bibliografia número 1. É uma pesquisa que fala que a sala de aula tradicional, o aluno aprende menos do que na instrução baseada em computador. Como que a gente pode saber disso? Ora, é simples. Quando eu vou fazer uma pesquisa por mim mesmo no computador, é algo que eu tenho interesse, é algo que é minha iniciativa e, portanto, eu tenho mais tendência de aprender do que na sala de aula, que muitas vezes eu estou lá participando de algo que eu não tenho interesse. Agora, mais do que a instrução baseada em computador, quando você tem uma instrução no computador interativa, multimídia, as pessoas aprendem mais do que a anterior. Quando você tem sistemas de tutoria à distância, aprende mais do que no autoinstrucional. Quando você tem sistemas inteligentes adaptativos, que são agora essa nova tendência, usando machine learning, deep learning, inteligência artificial, de você ter chatbots transformados em tutores, e eles respondem sob demanda e cada vez de forma, usando até aquela programação neural, né, de linguagem neural, mais parecido com o ser humano, as pessoas estão aprendendo melhor com eles do que os outros. E o único jeito que supera tudo isso é a tutoria humana individual, ou seja, o modelo socrático, o jeito que Aristóteles ensinou Alexandre o Grande. Fica uma pessoa a vida inteira andando com a outra e ensinando. Isso é impossível no nosso sistema.
Então, cada vez mais nós vamos ter que incorporar para a mudança das nossas metodologias, para termos mais metodologias ativas, maior protagonismo dos alunos, maior ênfase na aprendizagem, não no ensino. Nós vamos ter que incorporar a tecnologia, já que nós não damos conta de fazer a tutoria individualizada como ela era feita na antiguidade e até a alta Idade Média. É um artigo que eu convido vocês a lerem, muito interessante, da Sociedade Brasileira de Computação. E aí o que mais nós temos hoje, essa brincadeira aqui, quando um personagem pergunta a outro, né? Onde nós estamos? E aí ele responde, no mar do meu conhecimento. Aí ele fala, ah, sim. Aí o outro responde, é vasto, né, o mar do meu conhecimento? Aí o outro responde, sim, só que não tem profundidade nenhuma. Né? A grande questão que nós temos hoje, aqui no Brasil especialmente, que as pessoas leem pouquíssimo jornal, leem pouquíssimos livros, não têm paciência com textão, não leem os clássicos, não têm paciência para documentários sérios, gostam de aprender pelo WhatsApp, leem o título da matéria e acham que já sabe tudo. Então, a pergunta é, quem sabe um pouco sobre tudo, na verdade, não sabe nada. É a crise que nós estamos enfrentando agora na Covid. As pessoas acreditam mais em fake news do que na ciência, porque a ciência pede um nível de abstração e de leitura mais aprofundada. E o que ela recebe do amigo no WhatsApp ou da família não exige essa reflexão. Pelo contrário, com as bolhas informacionais que nós vivemos, as pessoas passam a receber somente aquelas informações que elas já acreditam, o que tende a reforçar o seu comportamento. E o seu comportamento, se é errado, se a informação ela é originalmente errada, pior, porque ela vai ser difícil sair daquela bolha. Muita gente acha que sabe tudo e, na verdade, não está sabendo nada. É uma crise que a escola está atravessando hoje e que nós vamos ter bastante dificuldade para superar. Basta ver o nível de analfabetismo funcional que nós encontramos nas pessoas que terminam o ensino médio e mesmo nas pessoas que terminam o ensino superior. O que é o analfabetismo funcional? São aquelas pessoas que leem, mas não conseguem compreender mais do que um parágrafo e têm também dificuldade de escrever de forma bem articulada um parágrafo sequer. Então, não é mais uma questão de alfabetização, é o analfabetismo funcional. E aí, o que está acontecendo? Com as mudanças do universo digital, a taxonomia de Bloom, que vocês conhecem, da década de 60, ela precisou ser revisada. Basta ver que o que era valorizado na escola antigamente era a memorização, né? Quem era capaz de decorar grandes trechos, como era Rui Barbosa, como era Monteiro Lobato, como foi Carlos Drummond de Andrade, capazes de recitar grandes textos dos clássicos de memória, poemas. Hoje não, hoje mudou. Hoje você está falando no nível mais básico que nós temos que trabalhar, recordar, acima disso entender, acima disso aplicar, analisar, avaliar, criar, e eu acrescento algo que é se compadecer. E eu vou explicar isso agora. Né? O que são essas coisas? Na taxonomia de Bloom revisada, recordar que é o nível mais básico que a escola vai trabalhar, são os alunos reterem conhecimento na memória de longo prazo. Entender é a capacidade de construir significado a partir desse conhecimento e a partir do material didático disponibilizado. Aplicar é essa capacidade de utilizar os procedimentos adequados à situação que eu estou vivendo.
Então, eu enfrento um desafio no trabalho, eu enfrento um desafio na família, um desafio emocional, e eu busco no meu conhecimento e aplico para encontrar uma solução. O nível acima é analisar, capacidade de identificar diferentes partes constituintes de um material didático, de um conhecimento, e compreender suas inter-relações. Tem um livro maravilhoso que fala, é uma biografia sobre o Alexander Humboldt, que é, digamos, considerado o fundador do perfil da Universidade de Pesquisa no mundo. E a autora fala, foi prêmio, né, do Pulitzer em 2015, a autora fala que Humboldt tinha uma curiosidade, uma capacidade de conectar natureza, geologia, botânica, diversos campos dos saberes e fazer uma síntese. E esse era o maior mérito dele, sem falar que ele escrevia os seus livros de uma forma quase poética. Então, ele era capaz de fazer divulgação científica a partir de pesquisa séria e em textos que encantavam os seus leitores. Essa capacidade de fazer essas inter-relações, analisando o mundo, é o nível acima. Avaliar, que é essa capacidade de estabelecer julgamentos a partir de critérios e padrões, e aí tem muito a ver com pensamento crítico, e a capacidade de criar, que é quando você tem a capacidade de transpor todo esse conhecimento construído para novas situações a partir de produtos originais, de autoria do próprio estudante, o que hoje muitas vezes é pedido só no doutorado, nós vamos ter que pedir cada vez mais até o nível da educação básica. Esse acréscimo da compaixão fui eu que coloquei. Desculpem a minha ousadia. Compaixão, capacidade de ter intenções positivas para os outros. Ter empatia, entender as perspectivas dos outros e usar isso como um catalisador para uma ação de apoio. E aí eu quero te dizer que essa é a minha opinião, tá? Vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar de taxonomia de Bloom. É a minha opinião, a partir das minhas leituras. Nós temos um nível de desigualdade tão grande no nosso país que uma das coisas que nós temos que ensinar, uma das atitudes, do comportamento para os nossos alunos e professores é a capacidade de ter compaixão, de estender a mão para o outro, de compreender a situação do outro, de ser empático e de gerar uma ação de ajuda, de inclusão, que extrapola o cognitivo, que extrapola o papel comum da escola. Nós precisamos trazer a compaixão para dentro da escola, para dentro do ensino, para dentro das relações de ensino e aprendizagem. Mas nós estamos falando que, para atender isso, existem novas tendências, então, na educação. E eu tento resumi-las aqui nisso que eu chamo a mudança de larga escala na educação, nos seguintes componentes. Primeiro, nós temos que repensar a arquitetura da escola, a arquitetura da instituição educacional. Nós precisamos de espaços educacionais, espaços físicos, que possam privilegiar a interdisciplinaridade, a flexibilidade, a personalização das relações de ensino e aprendizagem e a multidirecionalidade, inclusive entre alunos de diferentes idades, diferentes cursos, diferentes propósitos. Porque a forma como a sala de aula e a escola está organizada hoje é a forma que nós estabelecemos no século XVIII para atender à Revolução Industrial. A arquitetura da escola, com todas as carteiras, uma atrás da outra, focada no professor lá na frente, é uma escola que foi pensada que as pessoas têm que aprender numa escala industrial. Todo mundo aprende a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, e é avaliado da mesma forma. Ora, isso não cabe mais na sociedade da informação, não cabe mais na economia digital. Então, a primeira coisa para a gente fazer uma mudança de larga escala é repensar o espaço físico da escola.
tem que ser muito mais fluido, muito menos centrado no professor, muito mais tem a ver com a forma como a informação flui hoje no hipertexto. Imagine uma sala de aula que reflita o universo digital. Essa vai ser a nova escola e é uma tendência que a gente precisa parar para pensar. Eu indico, inclusive, um site nos recursos adicionais aí, para que vocês possam pesquisar a respeito disso. Outra questão são os novos currículos. Nós precisamos de projetos pedagógicos que privilegiem a pesquisa-ação, professores como pesquisadores, alunos como pesquisadores, currículos que sejam capazes de desenvolver tanto hard skills como soft skills. E aí, no hard skill no Brasil, a nossa maior necessidade é dentro do STEM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Como desenvolver isso, e o pensamento crítico, e os soft skills, capacidade de conviver, empatia, capacidade de ser gente. Novos currículos que privilegiem a autonomia docente e o protagonismo do aluno, e aí uma coisa que a tecnologia vai facilitar muito para nós, que é a internacionalização. Não é mais possível conceber um currículo que não tenha a internacionalização em destaque. Ainda dentro das tendências, repensar as nossas metodologias para que as relações de ensino e aprendizagem privilegiem o peer-to-peer, as comunidades de aprendizagem, que os alunos sejam protagonistas para ensinarem também a outros alunos, lógicos que amparados por professores, que desenvolvem cada vez mais o papel de mentor. Mentor. Muitas vezes o aluno vai ministrar a aula e o professor vai assistir a aula. O aluno vai estar mais atualizado sobre um tema ou outro do que o professor. É mais dialógico, é mais democrático. E aí a produção colaborativa do conhecimento, as metodologias ativas, o flipped classroom e o ensino híbrido como um todo. Nós temos seis tipos de ensino híbrido que podem ser aplicados de formas criativas com diferentes turmas em diferentes momentos. E aí, para tentar sintetizar isso, da mudança de larga escala na inovação educacional, as comunidades de aprendizagem, o peer-to-peer, a cultura de internacionalização, essa que é a grande discussão na Europa agora, que são os micro-badges, a microcertificação, a partir da personalização das trilhas de aprendizagem, como incorporar a machine learning, a inteligência artificial, os assistentes virtuais como ajudantes do professor numa estratégia de personalização, como inserir a escola nos centros de desenvolvimento regionais para você desenvolver a hélice tripla, inclusive na educação básica, e, é claro, trazer a cultura maker, a robótica e a programação, que hoje, assim como o inglês e o espanhol, a programação é uma linguagem que nós não podemos mais abrir mão em nenhum curso de nenhuma área. Eu convido vocês a verem um artigo que eu publiquei agora em janeiro na plataforma do Sistema Mineiro de Inovação, em que eu faço essa tipologia das EdTechs a partir de um relatório da Associação Brasileira de Startups de 2019 sobre as EdTechs, né? As startups dedicadas à educação no Brasil, quantas são e a que elas se dedicam a partir dessa tipologia aqui. Startups que trabalham conteúdos, startups que oferecem ferramentas, startups que são plataformas, startups que trabalham hardware, startups que trabalham serviços. E por que eu te convido a essa leitura? Porque não há como você trabalhar essa mudança paradigmática da educação na escola, no ensino superior, se não for por meio de uma abordagem de inovação aberta. Você vai precisar dialogar com as EdTechs. Você vai precisar dialogar com o mundo da tecnologia. Você vai precisar dialogar com outras escolas que vão estar mais avançadas em uma questão ou outra. Então, se você clicar aqui nessa imagem, nesse infográfico que eu preparei,
você vai conhecer esse meu artigo e pode navegar por outros lá, inclusive um que eu explico melhor sobre a inovação aberta. Relembrando o que Delors disse, o relatório Delors disse, que a educação superior vem para precisa ensinar a aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender, e aí a metacognição passa a ser o principal objetivo, porque o que eu aprendo hoje vai estar desatualizado amanhã. Então, eu preciso ensinar o aluno a aprender, porque todos nós nos passamos a ser permanentes aprendizes. E como alinhar essa aprendizagem com aquilo que a sociedade da informação e a economia digital está pedindo? Porque hoje a maior reclamação das empresas, das organizações, é que as instituições de educação superior estão entregando egressos que se formam e não chegam bem preparados nas empresas. O nível de desemprego aumenta, o nível de subemprego aumenta e há vagas sobrando que não conseguem ser preenchidas, porque há um desalinhamento entre aquilo que a escola está formando e aquilo que a sociedade está pedindo. Como formar para as competências do século XXI? E aí o grande papel que aí eu creio a Turnitin tem um papel importante, que é o que a sociedade espera é que a instituição de ensino superior certifique que alguém realmente aprendeu. Agora, o desafio hoje é como saber se a pessoa realmente aprendeu, porque o que está sendo desafiado é a integridade. E aí eu trago para vocês essa matéria horrível que saiu na Forbes agora em janeiro, falando dessa empresa, né, a Chegg, que foi agora uma empresa que valorizou 345% durante a pandemia, porque ela ajuda os alunos a colar. O nome da empresa, Chegg, chegou a virar um verbo lá nos Estados Unidos, to Chegg, que os alunos estão agora, então, com o ensino remoto em massa, usando essa empresa, não é o objetivo original da empresa, mas estão usando os recursos dessa e de outras empresas para responderem os testes, as provas, de uma maneira que a empresa fornece automatizada. Então, como garantir que aquele aluno, aquela aluna, realmente aprendeu o que nós gostaríamos e precisamos que eles aprendam? Se vocês quiserem ler essas matérias, cliquem aqui, o link já está na imagem. Para a gente passar para a nossa conversa com o Léo, eu quero trazer essa frase do futurólogo, né, o Leonhardt, né, que a sua habilidade de pensar o futuro, nós precisamos pensar a partir do futuro, né, e não pensar sobre o futuro. Isso é o que vai determinar o nosso sucesso ou a nossa irrelevância. Eu te convido a você se conectar comigo no meu LinkedIn, ou eu mantenho um blog lá no Scoop. Se você se inscrever, é de graça, sempre será. Tudo que eu leio, que eu acho interessante, é só clicar aqui que você vai encontrar lá. Eu mantenho um canal de YouTube escondido lá, se você quiser ver, e tudo que eu publico está no ResearchGate à sua disposição. Ô, Léo, vou só mostrar para eles aqui os recursos adicionais, não vou falar sobre eles. Aqui a bibliografia que eu comentei com vocês. Aqui, quem quiser se aprofundar um pouco sobre ensino híbrido. Aqui, aqueles sites sobre repensar o espaço físico. Aqui, o relatório da OCDE sobre o futuro da educação. Eu tentei sintetizar aqui para vocês. Aqui, o site do Google, que fala sobre o futuro da sala de aula, né? Aqui, o último relatório do Horizon Report, focado no ensino superior, as novas tendências, especialmente com ênfase na tecnologia. Esse aqui é um relatório lá de Monterrey, né, do Instituto Tecnológico de Monterrey, com várias publicações sobre tendências que eles têm atualizados lá. E esse aqui é um recente da Comissão Europeia, na verdade, do ITU, que é o órgão que coordena a internet no mundo inteiro, associado às Nações Unidas, falando sobre a importância da conexão das escolas e do empoderamento dos aprendizes. Isso
Cada slide desse tem um link para você poder ir lá estudar. E aí eu espero que quando você começar a ler esses recursos adicionais, você possa entrar em crise, né? O meu objetivo é que você entre em crise, na mesma crise que eu estou, para tentar acompanhar e promover a mudança que nós precisamos chegar. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Muita gente aqui perguntando sobre a apresentação. Quero informá-los que nós vamos enviar um link para a apresentação do professor por e-mail. Nesse mesmo e-mail que vocês vão receber posteriormente à apresentação, com o link para gerar o comprovante de participação. E para assistir a gravação do webinar, vai estar também o conteúdo para que vocês possam acessar a bibliografia. Obrigada, professor, mais uma vez. Passo agora a palavra para o Leonardo Ferreira. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, queria agradecer muito a presença e a aula do professor aqui para todos nós, com tantas informações e insights tão relevantes nesse momento, né? E bom, do lado das EdTechs aí, eu estou falando em nome das EdTechs aqui, a nossa percepção com todo esse contexto, né? Então, a educação já estava em evolução antes da pandemia, a gente já estava, como o professor bem comentou, e a gente viu aí esse boom ano passado dessa migração para o ambiente online por uma necessidade realmente, e alguns pontos que eu queria mencionar que a gente percebeu ao longo dessa mudança repentina do ano passado, né? Então, não sei se... então, primeiro, uma das coisas que a gente percebeu que foi essa rápida adaptação ao virtual, que nem todos os professores estavam preparados naquele momento, né? A gente já ouviu bastante sobre esse tema, que aí muitos professores acabaram utilizando aí videoconferências e se adaptando, né? Como dava naquele momento, para realmente utilizar o EAD, né? E a minha reflexão aqui com todo esse contexto que foi apresentado é se realmente a nossa aula hoje ela está adequada para o EAD, né? Eu acredito que ainda exista muita adaptação, né, nesse ano. Claro, existem N recursos aí disponíveis e eu não sei se realmente hoje a gente está pensando ou estruturando os cursos de uma forma que seja adequada ao modelo do EAD, e que justamente que o professor falou aí da parte da inteligência artificial, machine learning, utilizando e auxiliando o professor, né, otimizando os processos e causando mais interesse por parte desse aluno, né? Quando a gente começa a pensar na estrutura dos cursos, uma outra reflexão é se o trabalho e as avaliações mudaram dentro desses recursos tecnológicos, né? Ou se a gente só adaptou para o ambiente online e está seguindo da mesma forma. O que isso interfere para o professor e para o aluno? Bom, o professor ainda acaba passando muito tempo, né, em atividades processuais, e como a gente teve uma migração tão rápida para esse ambiente EAD, né, as instituições que ainda não tinham todos os recursos, o professor acaba ainda tendo que aprender a utilizar um monte de ferramentas, né, um monte de recursos e fazer as atividades que ele já fazia. Então, aí isso somatiza no tempo dele, né, do dia do planejamento das aulas, no dia a dia dele. E uma das coisas que a gente está vendo e que a gente acredita nesse contexto é que, além dos relatórios que as ferramentas EdTech oferecem, que são extremamente úteis quando a gente olha para as taxas de evasão do EAD, por exemplo, que a gente já sabia que é um ponto importante aí para as instituições, né? E que com essa migração a gente precisa repensar, né? Além dos relatórios, como é que a gente consegue trabalhar a tecnologia para que ela seja mais humana, para que ela ofereça realmente esses espaços de colaboração que foram comentados, né, nessa apresentação de hoje. Então, a parte do feedback formativo ao longo dos trabalhos e realmente como auxiliar, como a tecnologia pode auxiliar o professor a trabalhar como mentor ou como tutor, como foi apresentado. Então, essa é uma das reflexões. E aí, tudo isso, na verdade, quando a gente para pensar, né, nessa estrutura, o que a gente está querendo formar com os alunos, né, e até
o professor e aluno, é criar uma relação de confiança, né? E para nós, a gente acredita que a confiança é um pilar-chave da educação, tanto no processo de ensino-aprendizado, né? Na parte do lado do professor, porque, claro, ele tem que ele tem que confiar que o estudante vai atender os objetivos que foram propostos das atividades, e também do lado da instituição, né, a reputação da instituição em poder ter a certeza de que está entregando um curso de qualidade, que está realmente trabalhando as avaliações de forma integrada com o que o mercado de trabalho exige e que vai realmente poder preparar esse aluno para entrar no mercado de trabalho e obter êxito no que ele está se propondo a fazer, né? E aí, dentro desse ponto aí, não sei se você pode passar o próximo slide, a gente tem alguns desafios, né, para manter essa relação de confiança professor e aluno, né? E a gente já comentou um pouquinho dessa aprendizagem rápida que foi do ano passado, que ainda tem muita coisa para ser adaptada, né, para a gente poder melhorar a qualidade do EAD, e nem todos os professores tiveram todo o treinamento necessário para essa adaptação. Então, a gente precisa pensar em como criar essas relações que, na realidade, vão aumentar a confiança, né, nesse processo. Então, alguns pontos aqui que a adaptação, né, das tarefas para apoiar a educação remota, mas não só adaptar, eu acho que é rever realmente o modelo, né, a trabalhar nas provas e avaliações com um formato mais consistente, como a gente já conversou, essa parte dos recursos da tecnologia, né, que na verdade não é para tirar o professor da sua função, mas para somar, né, como é que a gente está trabalhando hoje esses processos, né? E quando a gente fala mais do desenvolvimento de trabalhos e de conteúdo e do pensamento crítico, né, apoiar o aluno com a parte de investigação, de similaridade de textos, e também poder apoiar os professores com avaliações alternativas para que ele possa realmente se certificar de que aquele aluno aprendeu o conteúdo e o que era proposto, né? Aqui, mais uma vez, ressaltar a importância de... Bom, isso nem só da pandemia, até anteriormente a isso, quando a gente tem essa enxurrada de conteúdo disponível online, né, que é muito legal, mas também mostrar aqui, quando essa confiança ela é quebrada, ou quando o aluno se sente desestimulado nessa interação, nesse papel da aprendizagem, aí ele acaba começando a olhar ou a procurar recursos mais fáceis. O professor já havia mencionado aí sobre esse caso da Companhia dos Estados Unidos, e aqui eu estou só mostrando um exemplo que aqui no Brasil isso também já acontece, né? Então, a gente tem essas plataformas que apoiam, que a ideia é fazer os trabalhos para os alunos, mas por que eles estão procurando isso? Na verdade, se a gente criar uma relação de confiança com eles, e mostrar o valor do processo de aprendizado e da pesquisa, né, de ajudá-los nesse processo, ele não vai querer procurar essas fontes e esses recursos externos, porque ele vai ver valor no aprendizado dele, né? Então, como a gente enxerga que o pensamento crítico possa ser auxiliado, né, e também a parte da inovação e os trabalhos de autoria? Aí eu acho que entra muito da parte do aluno, né, conscientização do aluno, que ele saber e ele ter essa análise das referências que ele está buscando, realmente se são fontes válidas, se aquela citação que ele está colocando nos trabalhos é um ponto realmente válido, né? Ele ter essa coisa da pesquisa, da investigação, né? Que a gente tinha falado do aluno como pesquisador, eu acho que entra muito nesse sentido. Enxergar se o trabalho dele que ele está desenvolvendo atinge os objetivos da instituição, aí entra uma parte de revisão do conteúdo, né? O processo... e aí é uma parceria, né, com os pares e o papel do tutor. O mentor
estimulando a voz dele e ajudando a perspectiva do aluno, né, para ele criar a sua própria voz, a sua própria identidade, colocando seus pontos de vista. E aí também um outro lado que é o processo da revisão dos conteúdos, né? O professor ou qualquer que seja a tecnologia que seja utilizada para auxiliar nesse processo, intermediando aí a parte da revisão, da releitura e da edição, né? E aí tudo isso combinado, claro, é uma junção entre criatividade e pensamento crítico que vão apoiar a escrita original desse aluno, ele vai enxergar valor nesse processo, né? Acho que é no próximo slide, a gente tem aqui algumas habilidades do futuro, eu coloquei aqui do Fórum Econômico Mundial as top 10, mas já não são, é um futuro não tão distante, né, 2025, mas só de olhar aqui essas 10, a gente pode destacar 5 dessas habilidades, onde a originalidade, o pensamento crítico e a criatividade, né, interferem e apoiam a parte da inovação para que esse aluno possa estar preparado para atuar no mercado e realmente ter uma procura e satisfazer o que o mercado pede, né? Claro, acho que aí a gente entra dentro desse processo pensando de como a tecnologia pode auxiliar nesse processo, né? Então, aí acho que é uma solução, precisa ser uma solução onde professor e aluno possam colaborar, né? Desde a definição dos temas de trabalhos, a parte de rascunho, né? Onde ele vai ter aí um auxílio guiado por essa tecnologia, pode validar as fontes que ele tá buscando, a revisão, e aí um processo onde professor e aluno realmente vão poder fazer uma intervenção, ter uma conversa antecipada e depois submeter esse material para avaliação. Mas a ideia geral é que em todo esse processo, essa colaboração, ele vai se sentir mais confiante de que está formando um trabalho realmente original, né? E que está realmente atendendo às expectativas. Nós aqui da Tanirim temos várias soluções que podem apoiar as instituições nesse sentido, de deixar essa interação mais humanizada, né? Tanto da parte de avaliações, onde o professor pode fazer comentários personalizados, pode aí economizar tempo com o apoio da inteligência artificial, ao mesmo tempo que temos outros recursos para apoiar na escrita original. Então, aí, quem quiser saber mais ou conversar com a gente sobre como a gente pode apoiar as atividades que vocês estão desenvolvendo, será um prazer conversar com vocês. E, bom, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo e abrir para perguntas para o professor aí, que acredito que tenham várias. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada pela sua contribuição. Gente, como eu disse, vocês podem mandar todas as perguntas de vocês no QIA, que fica logo abaixo. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês algumas perguntas que a gente tem para o professor. Só um minutinho. Um instantinho que eu vou pegar aqui as perguntas. Professor, a gente recebeu algumas perguntas, eu queria ver com você. Vamos lá. Aqui. Professor, você diria que no seu conjunto, as grandes faculdades e universidades EAD existentes estão empregando as melhores formas de educação à distância ou estamos muito longe do ideal? E eu aproveito e acrescento aí também nessa pergunta, professor, sobre o ensino híbrido que a gente está implementando aí esse ano de forma mais intensa. Quando nós falamos de ensino superior, existe o grande risco de você adotar tecnologia para continuar a fazer as coisas dentro da mesma lógica, do mesmo modelo mental. E aí o risco é muito grande, porque já não funcionava no presencial, funciona pior ainda no à distância ou no uso da tecnologia. Só faz sentido se você realmente fizer algo que rompa com o modelo anterior, que era um modelo baseado numa aula expositiva, pouco participativa, pouco democrática.
Então, para a educação à distância ser de uma qualidade melhor, ela não pode ser conteudista, ela tem que privilegiar um trabalho sério do professor, tem que dar condições para o professor interagir de forma personalizada. O material didático tem que ser aberto para permitir uma construção coletiva. Então, quanto mais participativa e quanto melhor a interação, ao ponto de ser uma mediação, mediação é mais do que interação, mediação envolve empatia, mediação envolve confiança, mediação... Você pode ter uma interação, por exemplo, muito simplista. O aluno faz uma grande pergunta e você responde de forma monossilábica, porque às vezes o professor está sendo chafurdado no modelo que ele tem milhares de alunos para acompanhar com pouquíssimas horas de trabalho, ou às vezes até tem gente querendo tirar o professor da equação, querendo fazer tudo com máquina, sabe? Então, assim, mediação não. Mediação você estabelece uma relação de confiança entre o professor e o aluno. Isso vem a partir de relacionamento, a partir de uma atividade dialógica, uma atividade pedagógica. Então, é preciso avaliar os modelos hoje praticados de EAD, se eles estão seguindo esses componentes que são fundamentais para a boa qualidade. E ensino híbrido, olha, Camila, dá até medo, não vai dar tempo de falar aqui, porque hoje as pessoas falam de ensino híbrido e não sabem o que é ensino híbrido. O que está sendo praticado hoje não é ensino híbrido. Voltar e ter parte da aula presencial e à distância é um tipo pequeno, simplificado demais, eu não chamo de ensino híbrido. Ensino híbrido é outra coisa, vai precisar de um outro momento, né? Tem alguém aqui perguntando, já combinaram com os russos? Os russos estão aí mesmo, tem que combinar e enfrentá-los, viu, Carlos? Obrigada, professor. Léo, tem uma pergunta aqui para você. Que ferramentas a Tamirim oferece para apoiar o trabalho pedagógico dos professores? Bom, nós temos vários diferentes tipos de soluções. Existe uma que chama Feedback Studio, onde o professor e aluno podem interagir aí ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. O próprio aluno pode ter alguns insights antes de submeter os trabalhos. E aí, quando a gente fala da parte de avaliações, mais propriamente, nós temos uma plataforma que se chama Gradescope. Não sei, Cá, se você pode até compartilhar aí no chat, que a gente oferta ela de forma gratuita para os professores utilizarem por instituição, acho que são 5 professores, até ela funciona super bem, por instituição, e vocês podem aí criar as suas avaliações, mas eu acho que muito mais essa plataforma, ela permite você trabalhar provas no estilo como se fosse em papel e também atende um formato online. Então, você tem aí algumas opções de trabalho, mas eu acho que onde gera mais valor é no feedback do aluno, né? Onde você pode criar o seu sistema de rúbricas e dar um feedback personalizado para cada um dos alunos, ao mesmo tempo que você tem a parte da inteligência artificial para te apoiar a ver, às vezes, quando a gente fala aí de algum conteúdo ou uma atividade para a área de exatas, por exemplo, você poder enxergar quais são os padrões e aí você poder customizar e personalizar aquela resposta individual de cada aluno, né? E trabalhar junto com ele depois com as ferramentas e o feedback posterior. Então, se vocês tiverem algum interesse, aí podem enviar um e-mail para a gente, vai ser um prazer apresentar algumas das utilidades que a gente tem das ferramentas. Obrigada, Léo. Bom, gente, a gente recebeu bastante perguntas, infelizmente não vou conseguir fazer todas aqui, mas a gente depois tenta responder para vocês e esclarecer todos os questionamentos. Eu vou fazer uma última pergunta para o professor que a gente recebeu, que é a seguinte, professor. Percebe-se que a atual geração que chega ao ensino superior tem profunda familiaridade com as plataformas digitais, e principalmente com a denominada gamificação. Porém, também se percebe que eles mal leem, mal escrevem, mal se expressam.
o que fazer com esse aluno para desenvolver as demais capacidades expressas na taxonomia de Bloom? Excelente pergunta. Esse é o desafio. Nós estamos recebendo, muitas vezes, alunos até analfabetos funcionais. É muito diferente o panorama da educação superior hoje. O próprio Ministério da Educação já incluiu no seu instrumento de avaliação de cursos, né, e de instituições do INEP, colocou lá que todo ensino superior, toda instituição de ensino superior, obrigatoriamente tem que prever programas de nivelamento. Nivelamento é uma palavra ruim, que dá aquela ideia de construção civil, nivelar o terreno para construir, né? Mas a ideia é essa, é tentar trazer as pessoas para o mesmo nível de leitura, conhecimento científico, conhecimento matemático, porque os gaps estão muito fortes. E aí, o desafio é, nós não somos uma escola de educação básica, mas nós vamos ter que usar metodologias, casos e parte do conteúdo que nós temos que ensinar no nível superior, forçando, digamos assim, induzindo as pessoas a desenvolverem competências que, a rigor, elas deveriam ter aprendido na educação básica e no ensino médio, especialmente, né? O ensino médio é parte da educação básica e é talvez a parte mais problemática. Como fazer isso? É o que eu te falo. Não vai ser possível fazendo as mesmas coisas, por isso aquele primeiro slide da mudança paradigmática, e não vai ser possível fazendo mais das mesmas coisas. Não vai resolver. Nós vamos ter que fazer outras coisas. É um repensar a instituição, um repensar do professor, um repensar o currículo e aquelas coisas todas que eu coloquei ali dentre as tendências. Obrigada, professor, mais uma vez, por você estar aqui conosco hoje. Quero agradecer a presença de todos no nosso webinar. Infelizmente, nosso tempo se encerrou, mas eu quero, por favor, pedir, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, mandar um e-mail para a gente aqui no tannirimbrasil@tannirim.com, ou então acessar o nosso site para obter mais dados, que é o www.tannirim.com/pt. Obrigada, gente, uma boa tarde e eu aguardo vocês nos próximos eventos. Tchau. Saúde. Obrigado a todos, se cuidem, um abraço, obrigado, professor.